Bom dia, turma 111, 112 e 113. Estamos na semana do dia 11 a 15 de maio de 2020 e estamos na segunda aula. E ainda continuamos com os conceitos de climatologia. Você vê que esse capítulo, módulo 2 sobre climatologia, ele tem muitos conceitos voltados para o nosso dia a dia da parte de climatologia. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Não fique reclamando por estar preso em casa. Agradeça a Deus por não estar preso numa cama de hospital. Através disso, eu estou afirmando que fique em casa, cuide-se, para que nada ocorra negativamente na sua vida. Antes de iniciar a aula de hoje, vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade de conversarmos através desse vídeo com os alunos 111, 112, 113 na explicação dos conteúdos sobre climatologia. Fica com cada um deles, abençoando, protegendo e guiando, para que eles possam receber as tuas bênçãos vindo dos altos céus. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá, gente. Na aula passada nós vimos alguns conceitos de climatologia e nessa aula também nós vamos continuar a falar sobre os conceitos tais como o que é albedo, já viu falar nessa palavra, o que é furacão, o que é tufão, o que são tornados, o que são áreas ciclonais e qual a diferença entre furacão, tufão, tornado e ciclones. Muitas vezes a gente vê, na última aula nós falamos, tem gente que fala geada que cai. Não, geada ela é um orvalho congelado. O que cai é a própria neve. Então nós vamos ver nessa aula também qual é essa diferença entre furacão, tufão, tornado, ciclone. Será que isso ocorre no Brasil e assim por diante? Na aula anterior nós vimos que a geada ela ocorre no Brasil e que já ocorreu nesse período desse ano nas regiões mais elevadas, na região sul, no caso de Santa Catarina, e na região do Engenheiro Carneiro, que nós temos na região sul do Paraná. E a presença de neve nós não temos em grande evidência na nossa região aqui subtropical. Então vamos ver com vocês esses elementos conceituais. Primeiramente vamos falar sobre o que é albedo. É a medida da quantidade de radiação solar refletida por um corpo ou uma superfície, sendo calculado como a razão entre a quantidade de radiação refletida e a quantidade de radiação recebida. Então vamos ver através de um gráfico o que seria um albedo. Olha só aqui. Aqui você tem, por exemplo, a presença da energia solar. Aqui nós temos o Sol. E os raios solares, elas vão aqui diretamente para as partes o quê? Mais baixas. E, por exemplo, quanto que ela vai refletir para fora. Né? Então, aqui 100% é refletido os raios solares. E aí ele absorve quanto? Né? E para ser transmitido
para a nossa região. Por isso, por exemplo, regiões de grande estrutura de áreas montanhosas, elas não poderiam ter essa formação de gelo em grande quantidade aqui, como nós podemos observar nessa gravura. Mas é o que? Os raios solares vão diretamente para a parte mais baixa e daqui ela reflete 75%. Por isso que nós vamos ter o que? Essa grande composição dessa formação de gelos que nós chamamos de albedo. Aqui nós podemos observar, por exemplo, quanto espaço, olha, de reflexão, de absorver a energia solar através de áreas, por exemplo, de asfaltada, as áreas de alimentação, área desértica e áreas de altas montanhas. Né? Isso chamamos de albedo. Aqui nós podemos observar o índice de reflexão de uma superfície. Varia de acordo com a sua cor. Asfalto, ela vai absorver e vai refletir 5%. A terra, 8%. Campo verde, 20%. 30%, 40%, 50% e até 90%. Ou seja, áreas mais claras, elas não refletem muito calor para a própria superfície, chegando a 100% no caso. Furacão é um fenômeno atmosférico que tem origem em águas oceânicas, principalmente na região do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Mas o furacão em grande evidência, ela ocorre nos oceanos, na zona tropical, na faixa norte. Aqui nós podemos observar a formação de um olho de um furacão, e ela vai se transitando para todo esse espaço aqui, e é uma foto da própria NASA, mostrando essa estrutura da formação do furacão que ocorre em zonas de águas oceânicas de clima tropical. Como se forma um furacão? Esses movimentos são formados por correntes de ar quente e frio que se encontram, criando uma área giratória de pressão, e a colisão do ar quente com o ar frio forma um funil que dá essa presença de furacão. Então, por exemplo, um ar quente continental e um ar frio úmido, ela vai dar essa origem que conhecemos em águas oceânicas, principalmente na zona tropical. Furacões ou tufões são mais fortes e depende do lugar em que se formam, e na maioria das vezes essa formação no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico, na zona tropical do hemisfério norte, nós vamos ter essa grande concentração de formação de furacões ou tufões. Isso ocorre predominantemente por causa de grande volume de água que nós temos nessa região do hemisfério norte. Tufão. O tufão é um ciclone tropical maduro, que se desenvolve entre 130 graus e 100 graus no leste do hemisfério norte. E essa região, principalmente, vai pegar a região do Oceano Pacífico. E aí é onde nós vamos ter o quê? Essa grande concentração de tufão. Olha só, aqui você pode observar também na região de Filipinas, aqui, nessa parte aqui, tudo é Oceano Pacífico. E esse volume vem ao encontro na região de Filipinas, provocando essas regiões de tufão. Tornado, olha só, esse funil formado aqui do tornado, toda essa estrutura, por onde o tornado ele passa numa linha e ela não vai, por exemplo, modificar a estrutura física dessas outras localidades, sim na parte central por onde ela vai passar o mesmo. Um tornado é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que você pode observar, que ela vai girando, essa coluna de ar aqui, que ela vai girando de forma violenta e potencialmente perigosa, estando em contato tanto com a superfície da Terra como a nuvem cumulonimbus, ou seja, na base da nuvem de cúmulos. Então aqui nós podemos observar nessa questão a formação desse grande funil aqui.
esse funil vai girando de forma violenta, né, estudando a estrutura aqui da parte interna, e aí, quando ela vai subindo para encontrar com outra massa de ar fria, ela vai se desfazendo essa estrutura chamada o furacão. E aqui, por onde ela passa, ela vai trabalhando com toda a sua estrutura, destruindo essa região. Então, essa região aqui, você pode observar nessa gravura, aqui o furacão passou, e por onde ela está passando, a estrutura dela, ela vai destruindo todo o seu local por onde passa, porque a parte que vai ser prejudicada é a parte mais baixa. Diferença entre furacão ou tufão. Furacão ou tufão, ambas são denominações para a mesma coisa. Qual é a diferença entre então, furacão e tufão? Tem diferença? Sim. A diferença é que furacão é o termo usado para na região que ocorre do Oceano Atlântico e na região do Oceano Pacífico. Isso vai ocorrer que nós chamamos o furacão. Agora, o tufão é a parte do oeste do Oceano Pacífico. Ou seja, furacão ela vai ocorrer nas águas do Oceano Atlântico e na parte leste do Oceano Pacífico. Já na parte oeste do Oceano Pacífico, nós vamos ter a presença de tufão pela grande quantidade de águas. Essa diferença entre furacão e tufão é na própria localização. Todas essas águas oceânicas estão situadas em regiões da zona tropical do hemisfério norte. Praticamente ocorre com grande evidência. Aqui eu coloquei para vocês o que são ciclones. Né? E ciclones são tempestades tropicais formadas em centro de baixa pressão na linha do Equador. Baixa pressão na linha do Equador. Áreas associadas à formação de nuvens, no caso a umidade, e a tempestade. E aí vai provocar o que nós chamamos a ciclone. A instabilidade nessas áreas provoca uma intensa movimentação do ar, convergente no centro, concentrado umidade e calor. No centro seria o quê? A linha do Equador. Então, da linha do Equador que vai para o hemisfério, para os polos, polo norte e o polo sul, nós vamos ter essa evidência de instabilidade nessa área. Porque aqui, na linha do Equador, ela é quente. E na linha aqui do polo norte, ela é fria. Por essa instabilidade de clima, né, de temperatura, vai provocar o que nós conhecemos áreas ciclonais. Todos são tempestades tropicais. Como assim todas as tempestades tropicais? Elas são toda a mesma coisa. Tudo ocorre tempestade tropical. Mas elas são conhecidas por nomes diferentes em locais diferentes. Como assim? Por exemplo, nós podemos observar aqui nesse gráfico, olha só. Essa parte em azul, que nós temos o oceano aqui Atlântico, aqui nós temos o Oceano Pacífico, ela vai ocorrer bem aqui na região do Equador e na região do Trópico de Câncer, provoca o que nós conhecemos como furacão. Então, o furacão ele é típica da região da América. Já na região aqui da Índia, né, do continente asiático, nós vamos ter a presença de tufões. Agora, ciclones são típicas de clima de monções que provoca nessa região aqui do Oceano Índico e Oceano Pacífico. E aqui temos o Oceano Índico. Então, essas aqui em contato com a própria parte continental vai provocar ciclones. E aqui, passando ao norte da Austrália e chegando até aqui a parte sul do continente africano, vai provocar esse ciclone. Ou seja, esses três elementos, como furacão, ciclones e tufões, são tempestades que são provocadas, ocasionadas pelas águas oceânicas, principalmente nas regiões de zona intertropical, provocando na América chamado furacões, aqui na parte asiática tufões e na parte da Austrália e África do Sul, ciclones. Então, a aula de hoje, gostaria que você entendesse esses três termos. Qual a diferença entre eles? Furacão ocorre na América, tufão na Ásia e ciclone realmente aqui na Ásia e na parte da África e Oceania. Todos podemos observar na zona intertropical, ok?
gostaria que você realizasse a atividade da página 30. E aí eu quero agradecer, apesar que a nossa aula é muito conceitual, mas cada aula eu estou colocando os pontos mais importantes desses conceitos. E aí eu coloquei nesse último tufão, né? Furacão, ciclone, aonde ocorre e qual a diferença entre eles. Que Deus possa abençoar você nesses entendimentos, para que você leia essas páginas que nós estamos comentando, para você ter um conteúdo bem mais aprimorado daquilo que nós estamos comentando e conversando. Que Deus possa abençoar você. Vamos orar? Que a bênção do Senhor Jesus Cristo possa estar com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter um dia muito feliz e que eles possam aprender esses conteúdos que estão sendo transmitidos através desses vídeos. Estenda suas bênçãos aos seus queridos familiares. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, gente. Vejo você na plataforma do Eclass. Tchau.